Tema para análise em estúdio com Rodrigo Vaz, analista de política internacional, Rui Vilar, especialista em assuntos de defesa, e Pedro Borges de Lemos, advogado. Muito boa tarde aos três. Rodrigo, começo por si. Este anúncio de cessar fogo 10 dias, parece-lhe de facto uma trégua já garantida, tendo em conta que muitas vezes vemos declarações do presidente Trump que depois acabam por não se concretizar? É verdade. Boa tarde a todos. Bem, desde logo uma boa notícia por si mesmo. Um cessar-fogo, cessar das hostilidades é sempre algo bem acolhido. Em relação à pergunta, e respondendo muito diretamente, o facto do cessar-fogo entrar em vigor numa janela tão curta a partir do seu anúncio reduz a possibilidade de haver um conjunto de eventos ou um conjunto de spoilers que possa fazer com que entre o anúncio e o efetivar do cessar-fogo ele seja interrompido ou anulado. Claro, tudo é começa já daqui a umas horas, não é? Exatamente. Começa, como ouvimos o Francisco Penin, penso que às 10 da noite, hora de Lisboa. Portanto, é muito possível que o cessar-fogo inicie, de facto, e, na verdade, este cessar-fogo tem um efeito virtuoso no outro cessar-fogo ainda em vigor entre Israel e o Irão, porque esse cessar-fogo o cessar-fogo iria cessar, passa o pleonasmo, a 22 de abril. Ora, não é exatamente entendível que este cessar-fogo, que sendo anunciado hoje, durará até dia 26, ele provavelmente fará com que o outro cessar-fogo também seja prolongado, até para permitir que as negociações continuem, porque é óbvio que este conflito é apenas um sucedâneo do conflito principal no Médio Oriente, nas tensões entre Irão, de um lado, os Estados Unidos e Israel, do outro, e, portanto, aquilo que poderemos estar a ver, embora esta situação desde o seu início tenha sido sempre muito volátil, aquilo que podemos estar a ver é da janela mais prolongada desde o início deste conflito, sem hostilidades, o que permite negociações com maior calma e mais estruturadas, ao contrário do que aquilo que tínhamos visto. Uma janela única de 20 horas de negociação, mesmo que em formato de maratona, não é suficiente para dirimir pontos que normalmente encerram décadas de diferendos. Aqui temos uma janela maior que permite uma negociação mais aturada e esperemos, estou certo, um cessar-fogo e uma situação mais, se não definitiva, pelo menos mais prolongada. Rui, boa tarde. É de facto um bom indicador, tendo em conta que esta era uma questão fulcral para as negociações entre Estados Unidos e Irão, este cessar-fogo entre Israel e o Líbano? Boa tarde a todos. Sem dúvida, acho que é mesmo um ponto fulcral para as negociações principais e para o fim do conflito original, digamos assim, entre os Estados Unidos e o Irão. E várias fontes que estão a relatar o processo de negociação entre os Estados Unidos e o Irão dizem que nos últimos dias de negociações o cessar-fogo no Líbano era um ponto fulcral para o regime de Teherão, para acontecer o tal cessar-fogo maior, digamos assim, de todo o conflito. E isto demonstra, de certa forma, também, para já, uma excelente notícia, porque dois países que não falavam há mais de 40 anos se sentaram à mesa, chegaram a um acordo e leva-nos a crer que o acordo maior, o cessar-fogo entre o Irão e os Estados Unidos, aconteça também a breve prazo. É isso que todos esperamos e é isso que eu também tenho sentido dos vários sinais das negociações que têm existido entre os Estados Unidos e o Irão. Por outro lado, também demonstra, de certa forma, que indica que houve pressão, quer por parte do Hezbollah, quer por parte mesmo do governo do Líbano, a pressionar Teherão para incluir este cessar-fogo nas negociações. Portanto, demonstra, de certa forma, também um certo fragilizar do regime de Teherão e, mais uma vez, temos aqui o indicador todo do habitual procedimento, do workflow das negociações de Donald Trump, que parou com o conflito e com a ofensiva no Irão, manteve Israel a bombardear o Líbano, para agora usar isto como fator negocial importante para a negociação principal, que é o que lhe interessa. Porque me parece que é um objetivo de Trump, a muito breve prazo, acabar com o conflito no Irão, para ter a sua viagem à China mais tranquila e com maior poder negocial. E vimos hoje, já que foi Trump que quis ser ele o autor do anúncio, que é um anúncio bom e histórico, e, portanto, parece-me que vai querer acabar com o conflito de uma vez, para poder viajar para a China mais tranquilo e ir com mais autoridade
perante o presidente chinês. Pedro, boa tarde. É um anúncio importante e com uma margem, que ainda há pouco o Rodrigo referia, temporal muito curta, não é? Que é o cessar-fogo começa hoje às 10 da noite, hora de Portugal. Portanto, ao que parece vai mesmo acontecer. Vai acontecer. E eu acho que esta é uma tática, já tenho criticado Trump, mas acho que esta é uma tática acertada, não sei se vem exatamente da cabeça de Trump, mas virá com certeza da administração de Trump. E é acertada porque nós estamos perante uma guerra cognitiva. Estamos perante uma guerra assimétrica cuja estratégia do Irão tem sido bem sucedida até agora e a estratégia norte-americana tem sido mal sucedida. Portanto, neste momento, jogar com este trunfo, eu penso que é notável da parte de Trump. Trump quer aqui, de alguma maneira, distrair um pouco as atenções, fomentando aquilo que poderá ser o início do fim de uma contenda que já vem há mais de 30 anos, porque não se sentavam à mesma mesa, penso que há 34 anos, o Líbano, Sim, quase que há 40, creio. e Israel. Sim, há mais de 30 anos. E nesse sentido, se ele conseguir aqui um cessar-fogo bem sucedido, é uma vitória muito significativa para Trump. Bem, aqui falamos de 10 dias, não é? De tréguas, mas com os olhos postos num cessar-fogo mais duradouro, não é? Exatamente, mas este sinal é um sinal muito positivo. É um sinal muito positivo porque, como diziam, e eu concordo, poderá ter aqui um efeito de osmose relativamente à guerra no Irão e, portanto, de alguma maneira, fazer recuar aqui um pouco o Irão, porque o Irão mantém uma posição muito rígida, aliás, que lhe vem da sua resiliência milenar persa, e esta estratégia agora adotada poderá realmente diminuir consideravelmente as tensões existentes, também relativamente ao Irão. Agora, não nos esqueçamos que esta guerra cognitiva de que eu falava, uma guerra assimétrica, altamente psicológica, e que neste momento é uma guerra que inclui um terrorismo económico que o próprio Irão adotou, é extremamente mortífero, não só para os Estados Unidos, como para o mundo. E se realmente esta estratégia de Trump se frustrar, tal como o outro cessar-fogo se frustrar, poderá ser não só o fim de Trump, como o início de uma era muito trágica para o mundo, não é? Mas, e agora pegando nessa questão, Rodrigo, esta cartada que o Pedro referia da parte de Donald Trump, ao que tudo indica, já está a surtir efeitos. Todos os índices norte-americanos estão já a reagir em alta. Após este anúncio claro. Do cessar-fogo. É, de facto, um trunfo bem jogado por Donald Trump. É, sobretudo, tão perto do efetivar do cessar-fogo, o que lá está, o que depois tem este efeito virtuoso que falávamos há pouco, de ajudar a garantir que ele é de facto cumprido, sendo cumprido, permite o estender do outro cessar-fogo e, claro, os mercados financeiros reagirão em conformidade. E também é uma cartada, e eu concordava, sobretudo com este último ponto do Pedro, em relação ao risco que o sucesso ou insucesso deste conflito tem no próprio destino político de Donald Trump e da sua base eleitoral. Até porque, ao contrário de praticamente todos, pelo menos todos aqueles que eu tenho de memória, os conflitos militares em que os Estados Unidos se envolveram, todos eles começaram com um apoio mais ou menos robusto, mais ou menos sólido da opinião pública americana em relação a ele. Este foi o único conflito onde, desde o seu início, havia uma opinião pública americana não só muito dividida, mas que tendia a ser contra a intervenção, numa altura em que a maior parte das sondagens sobre outros assuntos mostrava apenas uma opinião pública polarizada. Aqui havia uma tendência contra a intervenção americana, que, aliás, se tem vindo a acentuar com o tempo. Ainda antes de entrar no ar, estava a ver uma sondagem da Ipsos, feita agora na semana passada, que indicava que apenas 24% dos inquiridos consideravam que a ação militar americana tinha
tinha valido a pena e 51% achavam que não, o que deixa ainda assim uma fatia no meio, mas é bastante indicador esta divisão tão grande e também, muito importante, que 54% dos inquiridos considerava que a guerra tinha tido um efeito negativo nas suas finanças pessoais. Exato. Isto ainda ligando à questão dos mercados financeiros e também ao bolso das pessoas. Isto interessa porquê? Porque, como já discutimos aqui várias vezes, em novembro há as eleições intercalares para o Senado e para a Câmara dos Representantes, onde o futuro político deste segundo mandato de Trump também se joga, até porque se já era mais ou menos antecipável que os democratas pudessem tomar a Câmara dos Representantes, até há pouco tempo o Senado era praticamente garantido que ficaria nas mãos dos republicanos. Ora, hoje, com esta queda de popularidade, esse cenário é bastante mais incerto e pode até pender para os democratas, o que faria completamente mudar o balanço político desta administração, o controle que têm sobre o poder legislativo, e também é isto que explica a fratura e as fraturas que vamos vendo na base maga com Marjorie Taylor Greene, Joe Kent, Tucker Carlson também, a começarem a distanciar-se do presidente Trump. E, portanto, concordando mais uma vez com o Pedro, de facto, esta é uma jogada muito importante para Donald Trump, mas ainda falta um longo caminho até ao sucesso definitivo. Certo é que, Rui, Donald Trump, como vimos na publicação, também acaba por se vangloriar de resolver 9 guerras e esta, ao que parece, será a 10ª, não é? Sim. Estamos a ver essa publicação do presidente Trump na sua própria rede social, a Truth Social. E seria inevitável, não é? Donald Trump já tentou gritar a vitória várias vezes nesta guerra. Não, isto é um comportamento perfeitamente normal por parte de Donald Trump, é este o estilo dele, já não surpreende absolutamente ninguém. E por mais que eu sinta que, como disse o Rodrigo e bem, a base de Donald Trump, a base maga, está um pouco contra esta ofensiva, o próprio vice-presidente, ao que sabemos, inicialmente não era favorável a esta intervenção, mas o que é facto é que Donald Trump é uma figura que por si só vale quase tudo o que é aquele movimento. E são constantes, quer na primeira presidência, quer na segunda, as demissões, as tricas, as saídas. E o Senado, entretanto, acabou por lhe dar mais poder também nas últimas horas. Exatamente. O próprio Senado Donald Trump norte-americano consegue sobreviver a isso tudo. E neste caso concreto no Irão, se conseguir chegar a um acordo, que eu acho, um acordo de cessar-fogo, que eu acho que estará para breve, eu acho que ele poderá sair por cima. Isto porquê? Porque ele nunca admitiu de forma clara que o objetivo era a mudança do regime. E percebeu-se pela ofensiva militar que o objetivo era diminuir a infraestrutura nuclear e a infraestrutura militar. E isso eu acho que foi largamente conseguido, por mais que a opinião pública tente, de certa forma, olhar para as coisas como um empate. Em termos militares, foi uma vitória avassaladora por parte dos Estados Unidos, que destruíram a Marinha, a Força Aérea e uma série de bases de lançamentos de mísseis, os mísseis de maior alcance, uma série de infraestruturas militares. E agora tivemos nos últimos dias mais uma demonstração de força enorme por parte do exército americano, que foi o controlo do Estreito de Hormuz, mais concretamente o bloqueio dos portos iranianos. E sabemos que o Irão já estava com dificuldades económicas antes desta ofensiva e agora, com os portos fechados, onde cerca de 90% da economia funciona através desses portos, deve estar desejoso de um acordo. Aliás, tal como fontes não oficiais iranianas diziam, até antes do acordo de cessar-fogo, que já muita gente dentro do regime estava desejosa de um acordo com os Estados Unidos. As lideranças foram decapitadas, o Ayatollah foi morto, mais de 250 operacionais, quer do governo, quer militares, foram executados. Portanto, Khamenei está vivo, mas ferido? O líder atual está vivo, ferido, ninguém sabe onde é que ele está, ainda ninguém o viu. Portanto, eu acho que os Estados Unidos, em termos militares, vencem claramente esta ofensiva. Agora vamos ver como é que isto nas guerras há também muita percepção. E assistimos a isso muito recentemente na Ucrânia. A percepção conta muito, mas eu diria que não é surpreendente para ninguém termos grande parte da percepção pública contra Donald Trump, porque é assim nesta ofensiva e é assim em quase tudo o que ele faz. É muito polarizado e ele é muito polarizador. Portanto, isso é normal. Mas há essa base de análise, que é uma, e há a base militar. E eu acho que em termos militares, que é o que conta, porque o Irão é que está a sofrer bastante no terreno, eu acho que os Estados Unidos têm todas as condições para chegar a um acordo e, no meu entender, quer os Estados Unidos, quer Israel, já atingiram o principal objetivo, que é diminuir a capacidade nuclear e militar do Irão
para Se bem que ainda para haja 15 ou 20 anos. supostamente 400 quilos de urânio que enriquecido que Sim, supostamente seriam mas- fáceis de encontrar e não foram encontrados, mas não é? se o Irão, depois desta destruição provocada pela ofensiva americana, ainda estivermos aqui a achar que tem muito potencial, eu acho que os Estados Unidos são capazes de o destruir, como mostraram. Agora, resta perceber, em termos de opinião pública, eu há pouco falava na pressão para Trump chegar a um acordo por causa da visita à China, mas há também a pressão que o Rodrigo referiu bem, há eleições, Trump também pensa muito nisso, portanto ele deve estar a jogar com estes dois calendários, mas ele próprio já foi admitindo, nos últimos dias, que os objetivos estavam atingidos. Ele ontem já falava nesta ofensiva no passado, como se já tivesse Sim, dizia que acabado. estava mesmo, Portanto, exato. os sinais Estava- estão aí estava praticamente e esperamos terminado. todos nós que chegue breve o cessar-fogo. O cessar-fogo. Pedro, quais é que podem ser os pontos mais sensíveis? Onde é que pode falhar este cessar-fogo, sendo que ele ainda não entrou em vigor, mas já estamos a fazer aqui um bocadinho de futurologia? Vânia, se me permite, duas notas prévias muito curtas. A primeira é relativamente ao facto do cessar-fogo muitas vezes não ser definitivo. Nós temos o exemplo, há poucos anos, do Sudão, em que várias tentativas foram formalizadas no sentido de acabar com o cessar-fogo e ele não foi bem sucedido. Outra nota relativamente àquilo que o Rodrigo dizia tem a ver exatamente com a decisão do Senado relativamente à possibilidade do Presidente dos Estados Unidos, sem autorização do Congresso, poder invadir militarmente Ordenar ataques um outro militares, Estado. exatamente. E aqui é curioso ver que 47 democratas votaram essa decisão e 51 republicanos votaram-na também. Portanto, isto significa quase um empate, sendo que um democrata votou do outro lado e um republicano também. Portanto, a situação de Trump está a contrarrelógio. Eu já tenho vincado a este ponto. E com certeza que se, eventualmente, Trump, com o seu ego insuflado, não considera isso, tem com certeza, enfim, conselheiros que lhe dizem que o contrarrelógio está no fim. E é extraordinariamente importante que ele se consciencialize desse facto. Eu penso que agora esta oportunidade Israel-Líbano poderá realmente ser a prova de que ele se está a consciencializar finalmente. Dar-lhe nota do seguinte: nós temos neste momento um secretário-geral do Hezbollah, que é o Naim Qassem, que é um homem, é um ultra, é um homem extremamente radical.